Meus irmãos, esse não é um vídeo, apesar do nome possa sugerir, não é um vídeo político. Eu quero trazer aqui uma reflexão a respeito de um sinal muito evidente na minha visão, de que de fato o fim dos tempos se avizinha e está às portas. Ultimamente nós temos ouvido muito a respeito dessa lei Magnitsky, né? Até a pronúncia dela é difícil. E aqui sem nada sobre o mérito dela ou sobre a atual aplicação eventual dela que está sendo objeto de discussão, não é esse o ponto que eu pretendo abordar, mas sim fazer uma correlação dela com o livro de Apocalipse, o livro das Revelações, que justamente trata, como nós cristãos acreditamos, sobre o fim dos tempos, as coisas que aconteceriam no fim de tudo, no desfecho da humanidade, dessa vida aqui na Terra. E Apocalipse capítulo 13 fala de algo que aconteceria nos últimos tempos e que eu particularmente, e talvez também você, pensava, como assim? Como que alguém pode ficar impedido de comprar e de vender? Como seria um controle disso, né? E de repente a gente vê agora nessa lei que já vem sendo aplicada há alguns anos em determinados países e agora com uma notícia de uma iminência de ser aplicado também com autoridades, né, aqui no Brasil. E fica assim, e fica muito nítido se ainda não é essa lei Magnitsky, se ainda não é ela, mas como é fácil realmente hoje tudo está preparado para que o Apocalipse se cumpra. Veja aqui Apocalipse capítulo 13. Vou ler a partir do versículo 11, embora a minha ênfase vai estar lá no versículo 16 e 17. Esse é o tempo no qual o povo santo de Deus deve perseverar e confiar. Então vi outra besta subindo da terra. Ela possuía 2 chifres como um cordeiro. Passava uma determinada imagem, né? Mas falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento fatal fora curado. Ela realizara grandes milagres, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, para mostrar-se aos homens. Ela engana o povo que vive na terra por meio dos milagres que lhes são permitidos realizar na presença da besta e lhes diz que façam uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada, mas que voltou a viver. Foi-lhe permitido soprar na imagem da besta para que ela pudesse falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. E aqui agora a ênfase a partir do 16. Também obrigou a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, veja, sem a distinção nenhuma, como temos visto, ela é muito usada inicialmente, essa lei, para pessoas grandes, poderosas, mas todos ao seu redor que de alguma forma são ligadas a essa pessoa são potencialmente afetadas, do menor ao maior. E claro, podendo ser aplicado diretamente a pessoas pequenas, entre aspas, pobres, né? Ou escravas e não apenas livres, né? Pequenas no sentido de não ser autoridade, né? E receberam certa marca na mão direita ou na testa. Também obrigou todos a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser quem tivesse a marca, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja que então existe já hoje um mecanismo, existe um estado
um país que tem hoje um poder mesmo para fora das suas fronteiras, e não estou falando aqui de violação de direito de outros países, da legislação local, não estou falando disso, eu estou falando que mesmo aplicando exclusivamente leis suas no seu país, o mundo globalizado hoje, ele permite já que determinados países que têm tantos poderes, em que uma medida dela, sem transbordar das suas fronteiras, no que diz respeito ao direito, aplicando exclusivamente dentro das suas fronteiras, o reflexo delas atinge qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Em razão de que esses seriam, então, nós temos países, como é o caso deste, que hoje está aplicando essa lei que ele tem, ele tem um poder tão grande, está de tal forma presente em todos os outros países, que se ele proíbe você de negociar com alguém deste país, deste próprio país, automaticamente você tem problemas lá no país onde você está. E sem aplicar uma lei no seu território, mesmo hoje que o mundo ainda tem essa divisão de fronteiras, ele consegue atingir você proibindo de negociar com alguma empresa, no caso aqui norte-americana, né? Ou bancos, né, e empresas, quem tenha negócio, pessoas físicas ou jurídicas, se você não puder negociar, só que automaticamente é um país tão poderoso, como existem outros, não é apenas os Estados Unidos, apenas esse mostrando que esse poder de repercussão, como ele acontece, e realmente esse dispositivo pode acontecer. Você pode ficar simplesmente impedido de comprar e de vender hoje, inclusive comida. Não pode vender uma propriedade, comprar uma propriedade. Não pode comprar comida, não pode comprar uma passagem. Se você for sancionado hoje numa lei dessas, mesmo estando no seu país, em um país diverso daquela lei, só com os efeitos dela para fora do seu país. Então, nem precisaria hoje de um poder centralizado, que é essa ideia, né? O Apocalipse passa essa ideia de um governo único que vai dominar geral e dizendo, olha, se quem em todo o planeta não tiver seguir essas regras, não adorar a besta, não tiver a marca na mão direita e na testa, a marca, o nome ou o número da besta, não vai poder comprar. Então, um poder centralizado, isso se viver, né? Ou enquanto puder viver. Mas você hoje nem precisa dessa centralização no nível de transpor fronteiras e violar as leis territoriais de cada país. Porque é possível hoje a determinados países que têm poder tão grande, podemos aí de repente imaginar além desse mais um ou dois, que tem um poder tão grande, ainda mais se fecharem alguns blocos, para que uma lei em um outro território tenha poder de afetar a mim e a você e a todo o mundo, de todos aqueles que não tiverem a marca da besta na mão direita e na testa. Me chamou muito a atenção quando eu pensei nisso, independente da política, da minha posição, que alguns conhecem, mas essa questão de que realmente tudo se afunila, né? Nós vimos na pandemia como tão fácil, por um fenômeno, seja ele real, seja ele criado, você consegue um órgão com repercussão internacional, você consegue distribuir uma regra a partir de uma verdade que você diga, que você transfira, seja ela real ou apenas fantasiosa, narrativa, resultado de narrativa independente, você é capaz de fazer com que todos os países repliquem determinada regra, por exemplo, de proibição e de sanção. E agora nós vemos agora nessa lei Magnitsky essa possibilidade de os cristãos, e aqui fazendo uma aplicação mais literal, né? Uma possibilidade muito fácil de os cristãos, estando no poder, nesse poder, mesmo que não for centralizado, geograficamente centralizado, né? Geopoliticamente centralizado, mesmo sem um poder centralizado, existem determinados países que têm tanto poder, que se uma figura que sobe à posição de líder nesse país decidir que realmente vai perseguir os cristãos, como o Apocalipse diz,
Ah, isso está perfeitamente possível. E dizer quem não adorar a imagem da besta, independente do sentido que isso vai ter, não estou aqui, não é o caso da gente trabalhar isso. Isso vai ser morto ou vai ser proibido de realizar qualquer negócio. E ele me atinge aqui no meu mundinho, no meu país, nas minhas fronteiras, sem violar as leis de lá, para de repente alguém conseguir argumentar alguma coisa, mas como tudo que eu compro hoje é com cartão de crédito, eu recebo hoje numa conta bancária, todas elas interligadas mundialmente, vinculadas no caso, a esse país, por exemplo, da Lei Magnitsky, né? É um poderio tão grande que então, qualquer empresa que exerça negócios com os Estados Unidos teria a obrigatoriedade de seguir essa lei lá no seu país, mas eu sou afetado bem aqui. Essa não é uma notícia ruim, essa não é uma preocupação, mas é uma boa notícia. A boa notícia de que esse livro escrito há 2000 anos atrás, essa revelação, aliás, trazida há 2000 anos atrás, é verdadeira. E tudo indica que ela vai se cumprir. E o desfecho dela é exatamente a boa notícia de que o nosso Jesus está voltando, que o nosso Jesus vai voltar, de que o nosso Jesus vai levar todos aqueles que realmente estejam esperando pela sua vinda, desejando e ansiando a sua vida para um lugar de um reino de paz, de alegria, de verdade, de luz, de vida, onde nós vamos estar livres de toda essa problemaiada que nós temos nesse mundo físico, que é tão bom, né? Pelo menos para a gente aqui no Brasil, que graças a Deus vive uma relativa paz, uma relativa segurança, né? As coisas relativamente bem. E é tão bom mesmo com toda essa fragilidade, é tão bom viver, é tão bom acordar. Imagina o que é poder acordar num lugar onde não há mais guerra, não há luta, não há choro, não há tristeza, só luz, paz, vida, alegria para todo sempre. Não vai ter morte, nada disso lá. São notícias boas. É apenas para a gente poder ajudar vocês, assim como eu vi, como as coisas caminham a passos tão largos para esse fim que foi prenunciado pelo apóstolo João, pelo santo João, pelo nosso irmão João. E a gente, inclusive, está bem pertinho de encontrar com ele. E é um dos apóstolos que eu tenho mais vontade de dar um abraço e dizer: não acredito que eu estou aqui tendo esse privilégio de conhecer você pessoalmente, entre aspas. Se essa mensagem, meu irmão, minha irmã, faz sentido para você e pode de alguma forma te abençoar, te edificar, e você quiser compartilhar esse vídeo com alguém que você pensa que venha ao seu coração, fique à vontade e que Deus possa abençoar.